Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Pastor Vanderlei. Como todos conhecem aí, Capelão Santos. Na minha Bahia, Sergipe, Alagoas, todos me conhecem aí como Pastor Vanderlei. Cidades por onde passei no interior da Bahia, com a minha família, todos conhecendo aí a minha pessoa como Pastor Vanderlei, o filho do irmão Walter e irmã Teresa. Tá? Um abração à minha nação e ao meu povo baiano. Hoje eu estou no estado de Goiás, por opção de trabalho, e aproveitando esse momento aqui para deixar uma mensagem de Deus sobre a tua vida. Hoje, pela infinita misericórdia de Deus, dei aula, Dei aula hoje, e desde cedo, irmãos, que eu falei com Deus que eu ia reservar um tempinho hoje para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Aproveitando o canal aqui e só transmitir a palavra de Deus. Eu não quero usar isso aqui para afetar, agredir, atingir ninguém, simplesmente para trazer conselhos e falar um pouco daquilo que é original, que é a Bíblia Sagrada, de forma bem transparente. Eu quero ler para os irmãos livro de Isaías, capítulo 14, e o verso 12. Diz assim, irmãos: vamos começar do 10. Todos eles se interpelam e os questionam. Então também tu foste abatido como nós e acabaste na mesma condição que estamos? A tua sabedoria foi lançada também no abismo, ou no Sheol, é mesmo que abismo, na sepultura, junto com o som de glória das tuas harpas. Eis que agora tua cama é feita de larvas e tua coberta de vermes. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubaste todas as nações. Queridos irmãos, livro de Gálatas, para chegar até aqui, livro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, nos orienta como nós devemos nos portar, como devemos conviver nesse mundo tão cruel. Gálatas, capítulo 5, vamos lá. Achei, que bom. Gálatas capítulo 5. Presta atenção aqui, irmão. Verso 16, Gálatas capítulo 5, verso 16, é assim: viver no Espírito e não na carne. Viver no Espírito e não na carne. Tá?
Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarás a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegue fazer o que queres. De modo que não consegue fazer o que queres. Isso quer dizer, termina fazendo aquilo que não está dentro do propósito. Aquilo que não está dentro da minha vontade. E eu chego e faço. Queridos, isso tem me preocupado muito ultimamente, que eu observo que existe um descontrole, uma intervenção contrária, maligna, atuando ultimamente de forma pesada na vida de pessoas que não colocam o seu entendimento no original, no sistema de conduta que se organiza para abolir e abater com forças infernais que têm governado o mundo de forma sutil ultimamente. Nós estamos vivendo num mundo onde tem se multiplicado de forma assustadora peste, guerras, fome. São coisas que têm atingido a nação ou o mundo de uma forma de abrir e piscar de olho. A cada momento, a cada instante, a cada dia, se apresenta uma situação estarrecedora. Se você liga um jornal, na TV, ou se você busca informação online, você encontra coisas que arrepia. Atitudes, manifestações descontroladas. As pessoas hoje estão se manifestando de uma forma fria e calculada. Fria e calculada. Eles calculam, eles tramam, eles se organizam e de forma bem calculada eles se manifestam para destruir uma comunidade, um povo, alguém. Outra situação é que isso está se multiplicando de forma assustadora, porque a flexibilidade humana entre família, o respeito, o temor que havia entre esse convívio fechado de família, hoje está banalizado. Está banalizado. Mateus 24 deixa bem claro que essas coisas se manifestariam, isso iriam surgir, pai contra filho, irmão contra irmão. Isso tem se multiplicado. É uma falta de respeito, é algo inexplicável. A cada momento você se assusta com uma situação. Guerras frias, pai contra filho, irmão contra irmão, é isso que está lá em Mateus 24. Rumores de guerra. E quando se percebe que a maioria desses rumores de guerra, isso quer dizer, esse monte de informação que tem surgido ultimamente, são informações que têm alcançado o público. E por que assusta? Porque são guerras, são rumores que têm se multiplicado ultimamente
que, sem explicação nenhuma, são atitudes e poderes que têm se manifestado sem formação, irmãos, de uma autoridade, ou sem condução de autoridades competentes para antecipar, talvez, um conselho, mediar o conflito, apaziguar esses rumores de guerra que têm se manifestado ultimamente no bairro, na favela, na praça da cidade, no sistema de governo, dentro das empresas, no meio das famílias. São conflitos armados, organizados, sem conhecimento, sem condução de autoridades competentes. E aí agem e tomam decisão de forma brutal. Isso tem me preocupado muito. E quando eu olho para o livro de Gálatas, eu vejo que isso são manifestações. E as pessoas não estão acordando. Isso são manifestações violentas do inimigo das nossas almas. Conflito dentro das igrejas, igreja católica, igreja assembleiana, igreja luterana, aí várias. Rebeliões, a divisão, o respeito, isso foi banalizado e jogado no lixo. As pessoas vão estar bem sentadas na sua frente até o tempo que eles acham que tem que ficar. No momento que eles acham que não deve, eles vão banalizar e acabou. Para eles a lei está correta. Quando na verdade Deus não nos chamou, Deus não nos conduz nessa situação. Simplesmente isso é quebra de aliança. Nós estamos perdendo os originais bíblicos. O respeito à vida humana está acima de qualquer coisa. Quando foi determinada a destruição de Sodoma e Gomorra, primeiro Deus deixa bem claro para nós o seu amor, o seu carinho através de seus anjos, e naquele dia presente ali já Cristo, ele passa na casa de Abraão e informa a destruição de Sodoma e Gomorra, e no momento da informação ali, há ali um silêncio, um acordo ali entre Abraão e aqueles 3 seres celestiais que estavam ali tratando de uma situação de paz para Sodoma e Gomorra. Aí eu pergunto aos senhores, Deus não sabia que Sodoma e Gomorra estava corrompida? Sabia. Deus não sabia que Sodoma e Gomorra, a situação de Sodoma e Gomorra era uma situação sem conserto? Sabia. Por que ele foi na casa de Abraão? Por que eles passaram primeiro na casa de Abraão? Era porque Ló era parente. Era porque Abraão tinha Ló e suas filhas, sua esposa lá. Mas na conversa que se tem entre Abraão e Deus, Abraão e os 3 seres celestiais ali, era que no entendimento de Abraão, se lá tivesse 50, tu vai destruir? Não. 40, também não. Se lá não tiver 40, tiver 30, também não vou destruir. E foi caindo a quantidade, até o ponto que Abraão não tem a quantidade para uma intervenção. Uma intervenção. E dentro daquela intervenção, Deus gerasse
uma oportunidade para Sodoma e Gomorra. Como lá não tinha, então o anjo foi na frente. Vai até a casa de Ló. Desce em Sodoma. E tira Ló e a sua família de dentro de Sodoma. E a todo tempo que saía ele dizia: escapa-te por tua vida. Foge. Escapa. Não olha para trás. Deus, naquele momento, aquele anjo estava, irmãos, coordenando o psicológico de Ló, duas filhas e a esposa, que estavam perdendo tudo, que estavam largando tudo para trás. Foge, escapa-te para o monte. Não olha para trás. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela tem um poder, seja na minha mão, na mão do menor crente que seja, da menor pessoa que procure servir a Deus e fazer a sua obra de forma condicional, de forma transparente, clara. Ela tem um poder tamanho para mudar situações de uma nação, de um povo, de uma família. E eu observo de forma bem clara ultimamente que esses originais, irmãos, estão sendo pregados e ensinados de forma sorrateira, de forma errada. O povo está usando Bíblia para poder brincar. Estão esquecendo que isso aqui é sagrado, isso tem que ter respeito por isso aqui. Ele pega ali a família, tira da cidade e leva para fora da cidade e vai coordenando, dizendo: escapa, foge, não olha para trás, foge para os montes. Por que não olhar para trás? Porque o olhar para trás estava sinalizando o querer, o apego aos bens, a riqueza que ficou para trás. O momento não era de juntar a riqueza, tirar do banco, sacar, montar os animais, organizar tudo e vamos sair. A saída de Ló, coordenada pelos anjos naquele dia, foi diferente da saída de Abraão, Ló e a sua família das suas terras para a terra prometida. Porque houve ali um tempo de arrumar as coisas, pôr as coisas em dias e ir para a terra prometida. A saída de Sodoma e Gomorra foi algo totalmente diferente, senhores. Sem lógica. Não tem como comparar a saída de Abraão da terra de seus pais com a saída de Ló de Sodoma e Gomorra. Não deu tempo arrumar. Não deu tempo organizar. Primeiro, irmãos, o acomodismo, tá? A forma de aceitar a situação de Sodoma e Gomorra, a forma que Deus não estava suportando mais, Deus foi deixando as coisas ir até um certo ponto que ele toma a decisão de tirar uma decisão importante para aquela cidade. Portanto, Deus toma essa decisão, tira rapidamente. Então há uma diferença do dia que saiu da casa de Abraão, que Abraão saiu das terras dos seus pais, da casa dos seus pais, e foi para a terra que manava leite e mel. O dia que Ló sai para ir para Sodoma e Gomorra foi diferente. Escapa, foge, sai, não olha para trás. Existe uma coisa bem importante aqui nesta noite. Apegos aos bens, às paixões carnais, às coisas deste mundo que são passageiras. Isso tem gerado grandes conflitos. As pessoas hoje brigam por causa de centavos. Está preso no coração. As pessoas hoje brigam por um pedaço de linha. Estão apegos, estão presos em algum sistema, em alguma coisa. Por causa disso eles brigam, eles se destroem. Geram crimes,
geram penalidades praticadas por suas próprias mãos. Não tem uma prevenção, não tem um cuidado, não tem uma forma de pensar antes, antecipar antes, um entendimento para chegar ali um acordo, medievar uma situação para que não haja, para que não venha banalizar e às vezes até gerar morte. E isso tudo que me entristece, irmãos, é a ausência do controle de Deus. A ausência do controle de Deus. A ausência do conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Quando nós guardamos, quando nós depositamos isso e usamos a Bíblia como uma ferramenta de conserto, quando nós usamos a Bíblia como uma ferramenta de acolhimento, como algo que vai nortear o nosso momento, o nosso dia a dia, aquele momento difícil ali, nós somos felizes. Hoje não tem mais isso. Outra coisa que tem me preocupado bastante, senhores, é que igreja ela é um lugar de conserto, igreja é um lugar de milagre, um lugar de mudança. Igreja não é um lugar de luxúria, igreja não é um lugar de apresentação de moda, desfile de moda. Igreja não é um lugar de disputa, igreja é um lugar de reverência total ao Deus Altíssimo. É um lugar onde que a honra e a glória pertencem ao Senhor. Tudo é para Ele, tudo é dele e não nosso. A honra e a glória dele, nós queremos a honra e a glória. E quando nós não encontramos a honra e a glória, quando nós não somos honrados da forma que achamos que tem que ser, aí nós brigamos, nós lutamos. É por isso que o mundo está sofrendo hoje, porque as pessoas querem honra, as pessoas querem glória. Glória para dominar, glória para governar, glória para fazer. As pessoas querem honra, as pessoas querem nome. Nome na mídia, nome nos outdoor, nome nos muros das cidades, nos jornais, nas TVs. As pessoas querem isso, querem grupos, querem multidão. E quando eles não têm, eles brigam por isso, eles destroem qualquer coisa por isso. Portanto, começa a fazer aquilo que não quer. E quando eu começo a fazer aquilo que eu não quero, eu quero isso aí. Aí, quando a gente entra para a área da psicologia, ou psicanálise, eu sou profissional da área, graças a Deus. O que eu tenho observado muito nos atendimentos é que as pessoas dizem assim, meu irmão, pastor, eu perdi a cabeça, eu estou fazendo demais, eu não estou tendo controle das coisas. Peraí, preciso de ajuda. Quando nos procura, quando ainda vem nos procurar. Eu fico olhando, irmãos, que as pessoas começam a fazer o que não quer e começam a se destruir a si próprio. Eu fico olhando que a beleza física, a beleza interior, hoje ela não é mais algo de extrema proteção. Banalizou. Hoje eu fico olhando que as pessoas, quanto mais tem beleza, mais elas se envolvem em corrupção. Quanto mais elas têm beleza, mais elas se destroem. Elas eram para ser destaque. Antigamente uma mulher bonita, ela era uma mulher de certos não me toque, de certos nomes. Ela era mais reservada. Hoje acabou. Você não vê mais isso. Quanto mais o jovem tem beleza, do sexo masculino ou feminino tem beleza, mas eles se destroem, eles se acabam. Eles ingerem veneno no lugar de comida. E isso tem sido um mal, tem sido uma barreira para pai, mães e pessoas que ainda têm a sua cultura e querem viver de uma forma organizada. Isso tem sido uma barreira. Isso tem destruído a vida de muitas pessoas. É porque eles estão fazendo o que querem. Então o que acontece?
Quando isso acontece, Gálatas deixa aqui bem claro, tá? Que é vontade da carne, uma vontade, um querer sem um regulamento, conduzido aí de qualquer jeito. Hoje eu vejo meu que os profissionais de psicologia, psicanálise da área de terapeuta, psicanálise clínico, psiquiatra. Eu tive conversando com um colega que é psicólogo, porque ele disse, pastor, eu fico numa cidade, trabalho ali um pouco e daqui a pouco eu vou embora. Eu não consigo ficar ali porque todo dia a pessoa está ali com o mesmo problema. Outro psiquiatra que a gente estava conversando um tempo atrás, ele me falando a mesma história ali do Rio de Janeiro, ele me contando a mesma história. A pessoa vai no consultório hoje, amanhã, com o mesmo problema, eles continuam fazendo a mesma coisa errada. Aí tome remédio, tome remédio, tome remédio. Quando na verdade existe uma cura natural para essas coisas, que é simplesmente se abster do erro, se abster dessas coisas que vai confrontar com o seu físico, e o espiritual e o mental, seu psicológico. Porquanto a carne luta contra o espírito contra a carne. Então, há duas cabeças aqui, batendo de frente uma com a outra. Uma quer poder, a outra quer honra. Uma quer glória, a outra quer poder. Aí, irmãos, se chocam. Não vai dar certo. O espírito quer alegria com Deus. O espírito quer convivência com Deus. A carne quer erro. A carne quer destruição. A carne quer cometer aquilo que não vai conduzir a lugar nenhum. Vai tirar dos originais. Isso, irmãos, isso não é bom. Isso não é bom. A gente tem que procurar a fugir dessas coisas que vai nos distanciar de uma paz interior. Vai nos distanciar de uma tranquilidade com filhos, com mães, com parentes. Eu tenho um colega empresário, e em poucos dias ele conversando comigo disse, pastor, ora por mim, pastor. Hoje está difícil de encontrar um funcionário bom. Eu estou sofrendo demais na minha empresa. O quadro administrativo da minha empresa está passando por uma situação de crise. Ora por mim, porque põe um funcionário hoje não dá certo, põe outro amanhã não dá certo, e aquela situação. Por quê, irmãos? As pessoas não estão buscando mais paz interior. Eles trabalham num emprego ali 2, 3 meses, aí daqui a pouco ele já quer sair dali para ir para outro, ou quando às vezes briga no emprego, e vira aquela bagunça. E isso é algo de extrema preocupação, irmãos. De extrema preocupação. Portanto, o espírito começa a brigar com a carne. E eles começam a cometer, a carne começa a cometer erro, o espírito não aceita, o espírito não quer, o espírito quer coordenar, ele entende que as coisas é condicional. Para conviver com Deus, para ter paz, tem que ter condição. O que é condição? Condição, irmãos, é quando a gente entende que tem que se manter o respeito com as coisas, com pai, com mãe, com amigos, no ambiente de convívio. As coisas têm que estar coordenadas. E a carne não quer isso. A carne ela é egoísta, ela é prepotente. Ela não quer isso. E ela leva a estar entrando em conflito, a estar batendo de frente com aquilo que vai te trazer calma. Aquilo que vai te trazer paz permanente. 18, 5 verso 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não está mais subjugado pela lei. Por que eu não vou estar mais subjugado por a lei? Eu não vou estar cometendo erro, a lei não vai estar
em cima de mim, me corrigindo por algum erro que eu cometi. Algumas imparcialidades, algumas decisões. A lei não vai estar me julgando. A lei não vai estar me corrigindo. Eu não vou estar mais sob o rigor da lei. Isso quer dizer, não vou precisar de alguém estar usando a lei para me corrigir, para me punir, porque eu estou andando em espírito. Está bem claro o texto. Tá? Ora, as obras da carne são manifestas. E aí agora, irmãos, que eu quero chamar a atenção dos senhores, cuidado com manifestações. Aí lá nós encontramos Isaías, lá no livro de Isaías, capítulo 14, quando eu olho para o livro de Isaías, eu vejo lá, 14, verso 12, como foi que caíste dos céus? O texto bíblico está tratando de uma força maligna, tá? De uma força maligna que simplesmente por essas atitudes de querer ser maior, de querer usurpar um direito que não era seu, foram expulsos do céu. E ao ser expulso do céu, ele desce dali com toda a autonomia que tinha, com todo o poder, isso nada dele foi tirado. Ele simplesmente só foi excluído, foi expulso, mas nada dele foi tirado. E quando ele vem, ele deixa bem claro que ele iria fazer o reino dele aqui na terra igual, semelhante, igual o de Deus. Aí ele desce aqui para baixo, expulso, ele perde toda a sua glória, tudo que tinha. E aqui embaixo ele começa manipulando novamente, destruindo as pessoas. Essas manifestações que têm surgido, têm invadido os lares, as pessoas, os nossos jovens, o nosso mundo, tem levado muita gente para a sepultura por falta de entendimento, por uma pessoa não ser um bom auditivo, tem se envolvido e tem se destruído. Por quê, irmãos? Tem se envolvido com o quê? Com uma força contrária maligna. Eu estava há poucos dias fazendo umas pesquisas para dar aula e eu vi uma certa reportagem de um espírito incorporado num rapaz. E esse espírito estava incorporado naquele rapaz por nome de Zé Pilintra. Ele dizia que Cristo tinha que ser respeitado porque ele foi o maioral. Mas por que o maioral? Por que ele está falando que ele foi o maioral? Ele tem que ser respeitado. Ele fez coisa boa na terra. Ele também fez coisa mal. Mas ele tem que ser respeitado. E os seus conservadores têm que ser respeitados também, porque eles fazem o bem. Eles é um povo que faz o bem, então tem que respeitar o lado deles também. E eles também têm que respeitar o nosso. Mas depois percebemos que lá no meio da conversa, ele diz, lá um passo à frente da conversa, que da mesma forma que o de lá ama e cuida e zela, e toma decisão de punitiva, ele também age da mesma forma. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser... Senão ele age. Ele age, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Então nós percebemos que há dois poderes unilaterais, igual Lúcifer, ele desce, mas ele não perde o poder, ele não perde o domínio, ele não perde a força de anjos, a habilidade de anjos. Porém, ele é anjo caído. Ele foi despedido, ele foi tirado os seus direitos. E ele vem aqui para baixo para fazer o reino dele igual o de Deus. Como, irmãos? Existe uma coisa que eu sempre tenho dito na sala de aula. Deus diz algo para Adão e para Eva,
da mulher nascerá um varão, e esse esmagará a cabeça da serpente. Ali foi um ato que Deus deixou bem claro, primeiro de autoridade, de domínio sobre a vida humana, porém isso atingiu o entendimento de Lúcifer naquele momento. Alguém que vai esmagar a sua cabeça, alguém que vai trazer prejuízo. É essa vida humana aí, que são imagem e semelhança do Altíssimo. Não posso permitir. Não posso permitir. Eu tenho que criar regulamentos, eu tenho que criar medidas. Eu tenho que criar também formas condicional para conviver com esse povo. Não vou permitir. Não aceito. E aí hoje nós estamos nesse sofrimento. Por quê? Entende-se as forças contrárias que nós temos poder igual. Nós tomamos decisões igual, porque somos semelhanças de Deus. Nós podemos crescer, nós podemos ser felizes, nós podemos nos organizar. Mas ele está aí para intervir, para impedir. Como? Destruindo vidas. Portanto, eu quero deixar um conselho para você nesta manhã, nesta madrugada. Cuidado. Vigia. Existe uma coisa que a gente tem que entender, irmãos. Nós somos dotados de uma inteligência e uma sabedoria. Toda a vida humana, seja lá a criança, seja lá o adulto, nós sabemos muito bem quais são as coisas de Deus e quais as coisas que vai interferir, que não pertence a Deus, que vai interferir na nossa liberdade de vida e de espírito. E por que praticamos? E por que abraçamos? O que deve fazer? Anda em espírito. Viva em espírito. Quer dizer, viva com Deus. Se aproxime de Deus. Não mata o próximo. Não roube. Não cometa erros. Quando você perceber que está querendo fazer isso, entenda que isso é manifestação. O que é manifestação, irmãos? É uma pessoa simplesmente, é algo que está dentro de outra, conduzindo, orientando, porém para uma atitude, para uma situação irregular. E é isso que o inimigo quer. A gente tem que vigiar. O espírito do ódio tem se multiplicado ultimamente. O espírito do erro tem se multiplicado ultimamente. Tudo para tirar aquilo que é original da verdade. Cuidado. E aqui nós percebemos que essa força que cai do céu, ele veio com todo o poder. Ele tem um sistema de governo. Ele tem um sistema administrativo. Ele pode intervir. Ele pode intervir. Ele é organizado. Ele tem velocidade, ele tem poderes. Porém, quando nós olhamos lá no livro de 1 Pedro, tá? Lá em 2 Pedro, tá? Capítulo 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Mas foi-lhe dado poder para pisar e esmagar serpentes. Deus está nos dando poder e autoridade para não sermos atingidos e tocados. Ah, mas peraí, pastor, está dando poder aqui está dizendo que nós temos poder. Por que cá está dizendo que a gente tem que ter cuidado? Por quê? Aí existe uma manifestação. E essa manifestação tira os poderes, que não é meu, não é nosso, é de Deus na nossa vida. É um ato de defesa que Deus tem dado para cada um de nós.
E quando você deixa se dominar, quando você deixa ser invadido, essas manifestações elas superam os seus valores originais. Portanto, tem como você saber quando isso está acontecendo. Eu fico observando, irmãos, nas delegacias. Vamos para a área de segurança pública. Eu terminei um curso de segurança pública avançado há pouco tempo. E eu pude entender, hoje eu entendo algumas coisas. Eu fico assim, foi uma matéria que gestão de segurança pública, que eu estudei aquilo ali, irmãos, e eu cresci muito em conhecimento. E algumas coisas eu comecei a observar que a maioria das coisas que acontece hoje são coordenações tão terríveis. O canibalismo tomou conta do mundo hoje, as pessoas agem, esmaga o companheiro, mata, faz coisas absurdas. E quando são entrevistados, quando são abordados, quando estão perante as autoridades, que esse tipo de pessoas eles são interrogados, friamente, eles vão responder que fizeram. Porque a autoridade é o que tem na boca, que já tem colocado na boca de muitas pessoas. O Brasil não tem controle, o Brasil não tem lei, o Brasil não tem isso. Então vai sentar o ferro, matando, destruindo as pessoas? O filho não respeita mais o pai, taca o pau lá, mata o pai. O marido vai vivendo com a mulher, daqui a pouco ele acha que tem que sentar o cacete, bater, depois matar. A mulher acha que não está dando mais para viver com o marido, vou bater até matar. Não larga, não manda embora, mas mata. Joga debaixo do chão. E ela vai para onde? Vai viver com alguém? Não, vai morar na cadeia. Vai para o presídio. Vai sofrer lá. Tantas empresas de porta aberta, tem emprego ali, emprego aqui, emprego ali, emprego aqui. Tem, irmãos. Tem lugar que realmente não tem, mas tem muito emprego aí, tem muita empresa, muita porta aberta, dando direito de trabalho para o cidadão. Mas aí o mundo corrompido toma os nossos jovens, possuídos de álcool, de droga. E aí diz que eles têm direito de avançar em bens, em riquezas, sem precisar engrossar as mãos. Sem precisar engrossar as mãos. Sem precisar lutar tanto como lutou o pai e a mãe para criar eles até aquela idade. E aí, eles vão se enveredando por caminhos tortuosos, de forma que vão perdendo o equilíbrio do Espírito. O que é o que o equilíbrio do Espírito faz? O Espírito de Deus, irmãos, ele faz você respeitar pai, mãe, ser submisso. Cuidado quando você perceber que não há mais submissão na sua vida. Esses direitos estão desaparecendo. Procure ajuda. Seja lá quem for, procure ajuda. Busque ajuda, um auxílio. Hoje eu sou, por infinita misericórdia de Deus, eu sou psicanálise clínico e terapeuta. E eu venho, irmãos, estudando a palavra de Deus minuciosamente, buscando formas dentro da Bíblia Sagrada, de eu me dirigir a qualquer pessoa que esteja na necessidade, seja no culto pregando, seja ensinando, seja na oportunidade que eu tiver, eu mostrar para essas pessoas que existe uma forma diferente de viver, de respeitar, fazer valer o direito da reciprocidade. Isso precisa voltar às nossas mãos, à nossa consciência. Isso tem que voltar. Eu me lembro muito bem de uma certa vez que eu vi o Carlinhos Brown ali em Salvador. Trabalhamos para ele uma época, numa praça da cidade, coordenada por ele como o carro-chefe ali do bairro. E um dia sentado com a gente ali,
Eu lembro muito bem de um dia que que eu aprendi a admirar, e ele deixou bem claro que o mundo precisava de respeito. O mundo precisava de respeito. O mundo precisava de um super-homem. Quando eu olho para o Raul Seixas, na sua música ele tenta informar para nós o direito de respeito e o direito de uma boa conduta em todo sentido falando. Quando ele diz que o mundo precisa de um super-homem, de uma mudança imediata. Quando ele trata disso, eu vejo que ele tenta passar ali já para a comunidade, para o mundo que ele vivia na época, já um certo desequilíbrio, a certa informação que ele estava tentando dar, é porque ele já estava observando certo descontrole naquela época do mundo atual. Ele já estava observando isso. E isso, irmãos, a gente tem que ter o cuidado para que isso não complique o teu espaço, a tua casa, tua esposa, teus filhos. Cuidado com essas manifestações. Andai em espírito e não cumprireis os apetites da carne. Para encerrar, eu entendo que isso aí, irmãos. Eu entendo que existe um ato de defesa. Existe um ato de defesa. Existe um direito, uma forma de nós alcançarmos o que é melhor para nossas vidas. Portanto, que Deus abençoe você nesta noite. Que a mão de Deus esteja na tua vida de forma especial. É o conselho, é a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida. Cuidado. Muito cuidado. Deus tem nos dado poder e autoridade para vencer. Tá? Lembra muito bem? Livro de 2 Pedro, capítulo 2 e o verso 4. No nome de Jesus, habilidade do Espírito Santo, nós esmagaremos a cabeça da serpente, a força do mal. De maneira que estará em nós um poder que ele não tem como ser interrompido ou fechado por qualquer coisinha. Deus tem nos dado essa habilidade para sermos vencedor. E eu quero você nesse grupo meu de vencedor. Eu quero ver você com essa habilidade. Abrace mais o teu irmão. Abraça mais tua esposa. Abraça mais teus filhos. Fica mais em casa. Faz festa em casa. Alegra com os teus. E foge de certas situações que gerem desconfortos e gerem danos para o resto da vida. Deus abençoe. Uma boa noite. Fica com Deus.